Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você é muito novinha para produzir um grito que pode matar, eu sugiro que você não escute esse podcast. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 6º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, Gilderoy Lockhart. Alerta de spoiler. Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que Harry tá distribuindo fotos autografadas, talvez seja melhor você ler depois e voltar. Eu sou Carol Lima e eu tô desenhando coraçõezinhos na pauta. Tô aqui também com Larissa Andreoli, que começou um fã-clube do Harry. Eu mesma. E aí, amiga, você tá bem ocupada, né? Eu tô. Dá trabalho, fã-clube dele. E também eu tô aqui com o Luiz Felipe, que não sabe a cor favorita do Lockhart. Não sei, eu tô perdido aqui. Então vamos ao nosso duelo de resumos, onde 2 participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão com uma frase da escolha deles e vai ganhar quem conseguir um resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar o dado pra decidir quem é que vai começar. Eu quero pá. Nossa! Tudo certo. Sincronia perfeita. Deu pá. Oi. Luiz vai querer começar ou vai querer que Larico comece? Não, deixa a Lari, que já tem mais experiência, fazer as honras pra eu ver como é que faz. Olha, falso cavalheirismo. Essa vergonha primeiro, né? Tudo bem. Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos do capítulo Gilderoy Lockhart em 3, 2, 1. Então, depois que passa a glória inicial lá do carro, da chegada no carro, a vida adulta bate, né? Apesar de não ser adulta ainda, mas a vida real bate na porta. E aí o Rony recebe um berrador. E aí eles vão ter aula, eles descobrem, a primeira aula deles é mansplaining, que é o Lockhart que dá, né, pra professora Sprout. E aí depois eles conhecem as mandrágoras e eles conhecem 2 nascidos trouxas, que vão ser importantes aí no desenvolvimento. E acabou! Nossa, é muito rápido! É muito rápido, Luiz. Tá. Vamos ver aí, né? Vamos ver como é que sai nosso representante da Grifinória agora. Nossa, pressão agora veio no meu ombro. Tá pronto, Luiz? Tô, vamos. Luiz, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos do capítulo Gilderoy Lockhart em 3, 2, 1. Então, começa com o Harry chegando, o Rony recebe um berrador, todo mundo vai brigando, a Hermione fica de bico, Lockhart atrapalha a aula da Sprout, depois eles vão e eles conhecem as mandrágoras, eles vão conhecer o Justino Flitflat, vão conhecer o Colin Creevey, e pra terminar o capítulo, eles têm uma aula com o Lockhart, onde ele deixa eles sozinhos com os... Ah, merda! Deixa eles sozinhos com os diabretes da Cornualha e pra eles se virarem sozinhos, e foi... Nossa, Caralho. acabou em 30 segundos. Precisa nem julgar, né, Carol? Eu já dou o prêmio pro Luiz. Eu vou dar o prêmio pro Luiz, então 50 pontos pra Grifinória, que, né, chegou no fim. Sim. E foi no tempo certo. Não, é pressão psicológica que fica assim na cabeça. Meu Deus. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Rony recebe um berrador, os alunos da Grifinória e da Lufa-Lufa aprendem sobre mandrágoras em herbologia. Colin Creevey pede uma foto autografada e Lockhart inicia como professor de defesa contra as artes das trevas. E eles têm que enfrentar os diabretes da Cornualha recém-capturados. Então vamos à frase do vencedor do duelo, né, que é Luiz. Qual é a frase que você quer trazer pra gente iniciar a nossa discussão, Luiz? Na verdade, eu peguei um fragmento, o fragmento dele é o seguinte: ele só quer nos dar a experiência direta, disse Hermione, imobilizando 2 diabretes ao mesmo tempo, com um inventivo feitiço congelante e enfiando-os de volta na gaiola. Eu queria só começar já, porque assim, a estrutura, a gente já vai falar mal do Lockhart, e eu quero falar assim, que, olha gente, até uma fada sensata, maravilhosa igual a Hermione, ficou apaixonada por aquele boy lixo. Como? Como é que a gente pega uma pessoa super inteligente, querendo ou não, a Hermione é muito cética, e a gente bota ela pra acreditar a história de um cara como o Lockhart, onde ela teve a experiência de conhecê-lo,
e já teve a primeira experiência negativa e ela ficou tipo, ele tá querendo dar uma aula boa pra gente. Aula prática. Gente, como? Tenho várias amigas que, tal qual Hermione, cai no conto do boy lixo. Acontece, né, gente? Ai, gente, até a senhora Weasley. Acontece nas verdade. melhores famílias. Quer que não faz um sorriso bonito, né? Aquele maldito sorriso. Inclusive, esse trecho já começa com a Relia, inclusive. Uhum. Porque fala, né, que Hermione imobilizou os diabretes com um inventivo feitiço congelante, quando em inglês a Rowling ela só dá uma ideia de criativo. E inventivo dá a gente essa ideia, né, de que foi Hermione que criou o feitiço quando, vamos com calma, ela tá no 2º ano da escola. Mas realmente esse comportamento dela em relação ao Lockhart, ele é bem problemáticozinho, né? Sim. Principalmente quando a gente bota em comparação com como ela vai agir com a Sibila, né, no próximo ano de escola, que é completamente diferente. Eu sinto, pela leitura, quando a gente lê um livro e o outro, e assim, jogando cada personagem, eu consigo sentir mais credibilidade vindo da Sibila do que do Gilderoy. Ai, com certeza. Na verdade, a gente sente uma dúvida, que é tipo, será que as previsões dela são assertivas? O que se passa nessas previsões, no que ela enxerga no mundo? E o Gilderoy não, a gente de cara já vê que ele é um charlatão. Mas eu acho que a grande questão entre essas duas figuras, na verdade, é que, tipo assim, por mais que você ache que a Sibila é uma charlatã ou não, eu acho que isso nem vem ao caso, assim, porque de qualquer forma, ela tá de fato tentando ensinar os alunos a fazer o que ela faz. Seja ensinar a mentir bem ou não. Mas ela tá de fato dando uma aula pra eles, assim. Mesmo que ela não seja, às vezes, uma boa professora e tal, mas ela tá ali, tipo, passando algum tipo de conhecimento. Enquanto que o Lockhart não, sabe? Tipo, aquele questionário do Lockhart que a Hermione gabarita, aquilo é ridículo. Gente, aquilo é ridículo. E isso é muito doido, porque... eu acho que tem várias questões que entram aqui, mas assim... Por exemplo, o fato de que a inteligência da Hermione, né? Ela é uma inteligência muito fechada, assim. Tipo, ela é de fato muito cabeça, muito inteligente mesmo. Mas ela tem uma inteligência muito pré-moldada, digamos assim. Pouco inventiva, pra usar o Arrelia. Que é uma coisa que vai fazer com que ela duvide de coisas que não são legítimas, assim, né? Então, tipo assim... Igual no 6º livro, que ela vai duvidar das coisas que estão escritas no livro do Príncipe Mestiço, porque são coisas escritas à mão e não oficiais, né? E aqui ela não vai duvidar do Lockhart, porque ele tem um certo respaldo, assim, tipo, institucional, né? Tipo, ele tem uma porrada de livro publicado, ele tem um nome respeitado e tal. E aí isso meio que bloqueia a capacidade dela, digamos assim, de questionar, enquanto que tá sendo esfregado na cara de todo mundo que ele é um incompetente. E em momento algum ela falta com respeito a ele, como ela faz também com a Sibila depois, né? Sim. Nossa, o que ela faz com a Sibila é ridículo. Uhum. E aí eu acho que pode até entrar um pouco de um certo machismo enraizado, assim, né? Por que ela tem a moral de questionar a Sibila dessa forma desrespeitosa? E por que ela tá o tempo inteiro, tipo, passando pano pro Lockhart, sabe? Olha aí, gente, Hermione cancelada. Não, eu nunca falei isso. Não coloque cancelamentos na minha boca, Luísa. Eu não cancelei ninguém. A gente critica com respeito. É verdade. Com respeito. Mas é porque, assim, a Hermione, eu acho que isso ela vai melhorar muito ao longo dos livros, né? Ela é muito novinha e tal. Isso soa um pouco inverossímil quando você olha pra personagem, porque a gente já tem uma noção de quem é Hermione como um todo, né? Mas ela, com 12 anos, cair nesse discurso, tipo, tem mulher de 40 que cai, então nem é tão Exatamente. ruim. Ela era uma menina de 12 anos tendo uma crush no professor dela, sim, né? Sim. Quando a gente faz esse recorte, fica mais crível. Eu só acho que fica um pouco desproporcional, realmente, quando a gente compara com a questão da Sibila, que eu acho que é um período de tempo bem curto entre uma coisa e outra, né? Tem, tipo, 1 ano, mais ou menos, entre uma coisa e outra. E a postura dela é muito diferente, tipo, muito oposta. E aí a gente pode, tipo, pensar em outros motivos e tal, e questionar o que aconteceu. Não querendo passar pano pra Hermione, mas assim, quando ela explode com a Sibila... Mas quando ela explode com a Sibila, eu acho que ela devia já estar se sentindo um pouco sobrecarregada, porque era um ano onde ela estava fazendo todas as matérias possíveis. E assim, imagina o estresse emocional que Hermione devia estar sentindo.
Parando agora pra pensar 2 segundinhos assim, eu até entendo um pouco o lado dela. Porque, por exemplo, na faculdade, se eu ficar um semestre inteiro estudando, eu chego no fim do semestre, eu tô já bufando, doido pra descarregar as energias que eu tô sentindo. Não, faz sentido, mas na verdade, assim, eu nem questiono, né, não é nem a explosão dela com a Sibila, não, porque acho que ali realmente dá pra você entender o que aconteceu, né, mas eu digo, de fato, a postura que ela tem desde o início, assim, tipo, desde o início... É o deboche. Desde o início ela é muito cética com a Sibila, de um jeito que ela não é com o Lockhart, assim, sendo que o Lockhart dá todas as evidências possíveis de que ele é um charlatão. Tudo bem que Sibila dá também, né? Mas a gente vê, né, a diferença. Não, exatamente. E até assim. estranho eles não suspeitarem de um professor que chegou agora, que tá vendo toda essa história. Porque assim, querendo ou não, eles tiveram uma experiência muito negativa com o último professor que eles tiveram. Normalmente quando a gente tem uma experiência negativa igual eles tiveram, de certa forma eles eram crianças. Aquilo é de tipo trauma pra uma criança. Assim, Luiz Felipe, ficaria com muito pé atrás de qualquer professor que chegasse ali. Sim. Ainda mais no mesmo cargo, né? Ainda mais no mesmo cargo. Um cara, assim, que tem tanta história de viagem, que já passou por tanto sufoco. E, assim, na primeira aula deixou todo mundo na mão. Nossa, e eu já estaria cabreiro pra caraca, tá? E o que esse cara tá querendo, hein? No mínimo, tipo assim, já que esse é o professor que a gente não conhece, diante do outro professor que a gente teve, vamos dar aí 1 mês pra gente avaliar. Um estágio probatório, né, gente? É o que falta em Hogwarts, é um estágio probatório, a verdade é essa. Colocando em perspectiva, talvez, se tu fosse muito fã de um professor, sei lá, o Beyoncé vai te dar aula, e ela dá um pequeno vacilo na primeira aula. Com certeza você vai arrumar uma uma oportunidade de passar um paninho ali. Fui refutado. Com certeza. E além de famoso como a Beyoncé, ele ainda é bonito pra caramba, né? Que a gente tá esquecendo isso também. Isso é um fato. O filme meio que apaga isso da nossa mente, né? Porque... exatamente. Assim, não que eu ache o Kenneth Branagh feio, mas... Tipo assim, ele não é tão sedutor. Bonito, né? E ele é representado, na verdade, de uma forma meio... Gaiata. Meio gaiata, assim. Então, tipo, você não consegue achar ele sedutor, bonitão, atraente, não. Ele pode até ser um cara bonito, mas, tipo assim... Ele tem um cabelo legal e um sorriso legal. Fora isso... Faltou o resto. Já que a gente começou a descascar, né, a personalidade que é o Gilderoy Lockhart, eu acho importante trazer, né, o porquê que ele ficou desse jeito, que ele veio se tornar esse tipo de pessoa, né. Acho importante dizer, né, que ele era o único filho bruxo de um casal constituído por uma bruxa e um trouxa, então, desde sempre ele era o floquinho de neve da casa dele. Preferido da mamãe, e por um momento ele se esqueceu que numa escola de magia e bruxaria todo mundo ia ser bruxo. E ele queria entrar em Hogwarts sobre o som dos sussurros das pessoas falando dos feitos dele, sendo que ele era ninguém, né? E muito disso a gente vê do relacionamento mesmo que ele tem com o Harry, porque ele queria ser o Harry, né? Ele queria ter a entrada que Harry teve. Ele chegou até a criar uma projeção do rosto dele que ele botava no céu, que nem a marca negra, gente, que absurdo. Ai, Gilderoy. Como Dumbledore, você tinha um trabalho, fazer um processo seletivo. O Dumbledore, qual o trabalho do Dumbledore que ele fez direito, gente? Porque, assim... ele criou um bom porquinho pro abate. Não, só esse, Mas, segundo Pottermore, o Dumbledore, ele contratou o Lockhart porque ele conhecia 2 dos bruxos de quem ele tinha plagiado. E ele tinha certeza que quando ele colocasse o Lockhart naquela configuração de escola comum, ele ia ser desmascarado, né? E ele ainda, depois de ser questionado pela McGonagall, ele falou que as crianças têm a aprender com um professor ruim, né? Só que eu acho que aí ele deu uma viajada um pouco pesada. Ele simplesmente pegou... Galera, do 1º ao 7º ano, vocês vão se ferrar. Caguei pra vida de vocês, vou botar esse cara só pra desmascarar ele aqui, tá bom? Show? Não faz o menor sentido. Errou ele feio. Tinha, né? Poder pra fazer isso sem desperdiçar 1 ano da vida dos alunos de jeito. Sei lá, contrata o cara pra dar um workshop e desmascarar ele, sabe? Ele não precisa ser o professor fixo. Poxa, um workshop 24 horas tá muito bom pra desmascarar esse cara. Mas e aí, Luiz, tu quer falar alguma coisa sobre o significado do nome dele? Eu queria falar que, assim, já no próprio nome, a Jo já pensou direitinho no nome dele. Porque Gil, por exemplo, significa dourar. É um pouco já do que ele gosta de fazer. Ele gosta de brilhar, tá ali no meio, ó. Olha pra mim, olha como eu sou foda, olha só. Centro das atenções. E Lockhart é um nome que a Rowling encontrou em um memorial da Primeira Guerra.
Cara, esse negócio que a Jill faz de pegar nomes de pessoas que já faleceram, que ela encontra em memorial, em cemitério, eu acho isso muito, muito legal. Isso mostra muito da personalidade da Jill, que, tipo, ela gosta de refletir sobre a vida. E, assim, quando a gente estuda muito de alquimia, a gente fica muito nesse negócio do ciclo da vida, da troca equivalente, do início fim. E, tipo, isso, cara, é tão enraizado na literatura de Harry Potter que até num simplesinho nome que ela pega, a gente encontra já isso. Ai, que mulher maravilhosa. Sim, o próprio nome, né, Gilderoy, ela encontrou num dicionário de fábulas, e Gilderoy era um homem, um ladino, bonito e elegante, né, que ela transpôs essas características pro personagem dela. Ai, gente, 2 minutos de apreciação pra ela. Que mulher. Desculpa, gente, sou um pouco apaixonado. Eu percebi. Mas, né, vamos continuar aí com o nosso Gilderoy's Over Party, o cancelamento de Gilderoy Lockhart, né? Porque ele já inicia o nosso capítulo mansplaining, explicando pra a professora de herbologia como lidar com o objeto de estudo dela, né? Como não ter raiva deste ser humano. Ah, gente, vamos fazer um linchamento virtual no Lockhart, por favor. Ai, gente, ele é insuportável. Nossa. Ninguém, absolutamente ninguém naquela escola tem paciência pra lidar com ele. Tipo, cara. Eu não sei como que as pessoas não mataram ele antes, assim. É muito coisa de professor, assim, gostar de observar a interação de um professor com outro, e quando eles não gostam de professor, o que eles fazem, tipo, de uma certa segregação, tipo, ai, cara, ninguém te aguenta. Você tá na mesma profissão que eu, assim, eu tenho tanto trabalho e dedicação, e você não sabe, você não é capacitado pra isso. Não, isso é uma cena típica, assim, de escola, assim, tipo, eu já coordenei escola. E tem sempre um professor que você entra, que ele entra na sala dos professores, e aí, tipo, todo mundo troca olhares. E aí a pessoa sai e você fala, nossa, você não acredita o que fulano fez ontem. E aí conta um caso. Eu tenho certeza que era assim com Lockhart. A gente não vê essa cena acontecer exatamente no livro, mas tenho certeza absoluta, porque tem uma cena em algum capítulo, que eu não vou lembrar exatamente qual, mas que ele fala que ele vai preparar o coisa das mandrágoras. Aí o Snape fala assim, excuse me, eu sou professor de poções dessa escola. Tipo assim, pra cima de mim não, amado, sabe? É total. Nossa, essa relação de professor. E eu consigo imaginar perfeitamente a professora Sprout fazendo as coisas lá no Salgueiro Lutador, e ele simplesmente parado, falando merda, enchendo o saco dela, sabe? Porque o narrador, ele descreve, né, que ela chega cansada, suja de terra, meio impaciente, e ele chega impecável, logo ele não fez nada. E sorrindo, sempre sorrindo. Ele ela é literalmente a definição da palavra embuste. Exatamente. Sendo que embuste significa farsa, significa... Sabe aquele cara que você chama, vamos fazer um trabalho em grupo? Vamos. Você faz o trabalho sozinho, ele fica, olha só como meu trabalho é foda, olha só como eu fiz, olha só. Exatamente esse tipo de gente. Ai, gente, quem aguenta, né? A gente adotou a palavra embuste pra falar de boy lixo, né? Na nossa cultura atual. Mas embuste é, de fato, tipo, uma coisa falsa, né? Uma coisa meio... Uma coisa que se passa por algo que não é, assim, né? E o Gilderoy é essa coisa. Exatamente isso. Nossa, a Lia poderia ter botado em alguma parte da tradução chamando ele de embuste. Ia ser um prazerzinho que eu ia ter no meu coração. Ela estaria inventando meme. Origens do meme. E eu não duvido nada que ele tenha se oferecido pra ajudar a professora sabendo, né, que Harry ia estar naquela aula, pra falar com ele e se fazer do amigão de Harry Potter, né? Agora, o melhor é que essa cena inteira aí, tipo, além dele estar fazendo esse papel ridículo de estar explicando pra professora de herbologia como cuidar de plantas, ele ainda tá, de fato, fazendo um papel de ridículo de falando besteira, né? Porque, tipo assim, no capítulo anterior a gente fica sabendo que os salgueiros lutadores são muito raros. E aí ele fica falando, não, porque eu encontrei várias dessas plantas exóticas, como se fosse uma coisa assim que você encontrasse muito por aí. Cada esquina tem um salgueiro lutador, né? Eu acho engraçado, só comentando o salgueiro lutador, foi a primeira vez que eu notei que existia mais de um salgueiro lutador. Que ele deixa bem específico. É que assim, gente, sou burro, desculpa. Mas foi a primeira vez que alguém deixou muito específico pra mim, ó. Existe mais de um. Que legal. Não é o salgueiro, não é o salgueiro, né? É um salgueiro lutador. Além disso, dele ficar
mandando essas mentiras escabrosas, ele ainda fica se projetando de todas as formas possíveis e imagináveis em Harry, né? Sim. Com essa vontade que ele sempre teve de ser famoso, de aparecer, e ele quer que Harry seja do mesmo jeito, pra que ele possa fazendo, dar uma de paternal pra cima dele, né? Sim. Talvez ele veja Harry ou como uma ferramenta, né? Pra ficar mais famoso ainda, ou até como uma ameaça, né? De tomar o lugar dele na mídia. Eu acho que é tipo aquela alavanca, né? Tipo, vem cá, deixa eu aproveitar enquanto ele tá formando uma personalidade. Deixa eu ajudar a moldar isso pra ele poder me ajudar a crescer mais ainda. Que é o que ele faz no capítulo da Flores e Borrões, né? Que ele, tipo, usa o Harry e os dois, tipo, vão pra capa do jornal. É como se... Ele tem uma vibe bem parecida com a do Slughorn, na verdade, né? De, tipo... Muito. Se aproximar de pessoas que... Só que aí, no caso aqui, ele se aproxima do Harry já porque o Harry é famoso, né? Enquanto que o Slughorn, ele tem a coisa de cultivar o aluno inteligente. Que ele sabe que vai ser alguém na vida, assim, né? Tipo, alguém... Ou seja, o Slughorn, pelo menos ele serve pra alguma coisa, né? Pelo menos ele, sei lá, ajuda as pessoas a ter emprego ou uma coisa assim. O Lockhart não serve pra nada. Olha, o Slughorn pelo menos ajudou a defender Hogwarts. E o Slughorn, ele faz o network todo da galera, ele vê quem tem Caralho, potencial ele e é o junta, professor né? de faculdade, mano. Não, o Slughorn, ele é um cara... Ele tem umas posturas bem estranhas, assim, mas ele não é um cara ruim, assim, tipo... Ele não tá tentando se aproveitar das pessoas, passá-las pra trás, nem nada do tipo. Ele só tá, tipo... você me ajuda, eu te ajudo, e a gente ganha, todo mundo ganha. Se aproveitar ele até tá, né? Mas ele não quer o mal de ninguém. Não é tipo assim, passar pra trás, passar a perna na pessoa. Ele quer o bem de todo mundo, inclusive o dele. E nada errado nisso. Eu acho curioso que você tava comentando como que o Lockhart se projeta no Harry, né? E como que ele nunca consegue, de fato, ter um reflexo, né? Tipo, é uma coisa que sempre bate e morre no Harry. Porque o Harry não é nada do que ele projeta nele. Tipo, ele é o oposto dele, assim, tipo, total. O Harry, ele tem muito dessa coisa essa sede de se provar, não sei o quê, mas isso não tem nada a ver com fama. Então ele acaba sempre falando umas coisas e projetando umas coisas no Harry que, tipo assim, não faz o menor sentido. E nunca faz sentido. Não, e todas as vezes que ele acusa Harry de querer aparecer ou algo do tipo, o Harry não... Momento depois ele faz justamente o contrário, que ele fica tentando se esconder e tal. O Lockhart, ele queria tanto ser Harry que depois, né, naquele teste esquisito dele, a gente descobre que um dos maiores desejos da vida dele é ter a própria linha de poções pra cabelo, né? E quem é, né, que tem uma família que ganhou dinheiro com poções pra cabelo? Tudo bem, Potters? Harry Mellon. Ele mesmo. Harry Mellon. Ele mesmo. Então é assim, ele realmente queria ser Harry na vida dele. O objetivo era ser Harry Potter, entendeu? E ele tá tentando mostrar isso pra gente de todas as maneiras, né? Porque quando a gente vai ler, né, no Pottermore sobre a família dos Potter, a gente descobre que, entre outras proezas com poções, eles ganharam muito, muito dinheiro com a poção para os cabelos, né? Que a gente sabe, né, que os Potter, eles têm uma dificuldade de manter os cabelos assentados. Foi o pai do James, não foi, que fez a poção? Ou o avô do James? Se eu não me engano, foi algo do tipo, o avô. Eles inventaram a guanidina. Foi isso aí. Ou seja, aquela pilha de ouro no cofre do Harry é por causa de guanidina. Isso que ela cresce. Isso que ela cresce. A gente pode até ver esse plot todo de lidando com fama e mídia, né, como um tipo de foreshadow pra o Cálice, né? Que é o que a gente vai ter depois, que vai aprofundar um pouco mais. E tem até aquela coisa da Rita, né? Um pouco de como ela escreve a matéria falando do Harry, do jovem querendo se provar, não sei o quê. Bem estilo tabloide. Que é o estilo, né, que deixa a mídia do Reino Unido famosa, né? Que a gente conhece pelos tabloides e pelas reportagens com tons ácidos e provocantes. Também, né, perto desse episódio do testinho, né? A gente tem todo o episódio com os diabretes, né? E ele lança o famigerado Pesque-Pisque Pesser-Nome. Que é um feitiço que ninguém nunca viu. É igual o feitiço que o Rony tenta fazer com o Rabicho no primeiro livro. Exatamente. E o Junior Code, ele, numa pesquisa, né?
pra saber sobre a origem do feitiço, ele viu que podia ser um jogo de palavras, que dessa vez não é em latim nem em grego, mas seria com a própria língua inglesa, que poderia significar alguma coisa como peixe chato, não me infortune, né? Pixie. Talvez foi por isso que não funcionou, não é mesmo? Não é? Será? Não sei. Ai, vamos comentar. A primeira coisa que seria bom da gente falar dessa cena, ele não tem um mínimo de responsabilidade, ele deixou vários jovens se virando. Se a gente para pensar, beleza, não é algo tão difícil para um adulto que já terminou a sua educação mágica fazer, saca? Mas, porra, deixar crianças sozinhas com os bichos que podem machucá-las. É difícil pra ele, né? Que tem habilidade nenhuma. Então, mas isso é uma coisa muito louca, porque, tipo assim, beleza ele não ser tudo que ele fala que ele é. Mas, porra, ele não sabe fazer um feitiço congelante igual a Hermione fez, sabe? Se uma menina de 12 anos consegue fazer, um cara deveria conseguir fazer um cara adulto. Ele terminou a educação formal de magia em Hogwarts. Ele pode não ser um gênio brilhante, mas... Pra mim, essa aí cai na conta do Dumbledore de novo. Ai, gente, pelo amor, deve ser mais fácil que lançar um Expelliarmus. Imagina Snape espumando. Nossa. Porque foi essa ameba que foi aceita pro cargo de defesa contra as artes das trevas e ele não. Ai, coitado. Tadinho. Nossa, não, até... foda. Quase tenho pena de Snape, quase. Não, eu tenho pena. Não, gente, assim, vocês sabem que eu tenho aqui o cargo, né, fixo de faxineira do Snape, mas eu não tenho pena dele não conseguir dar aula do que ele queria, não, velho. Porque, tipo assim, eu sei que é uma bosta você dar aula do negócio que você não gosta. E nem é o caso, porque ele gosta de poções, assim. Mas, assim, não vou ficar com pena por causa disso, não. Eu só acho muito engraçado. Eu fico imaginando como que ele deve ter ficado puto. Porque realmente deve ser revoltante. De, tipo assim, você sabe que eu tô aqui, que eu sou capaz, que eu tenho conhecimento. E você coloca... Não é colocar outra pessoa qualquer, tipo, igual, sei lá, coloca o Lupin, o Quirrell e tal. Não, você coloca esse bosta que não sabe nada, não consegue lidar com um diabrete, sabe? Nossa, eu acho que pra ele... Deve ser das muito trevas. engraçado. Nossa, ele devia estar se remoendo tanto, mas tanto, que ele devia estar doido pra arranjar algum problema pro Lockhart segurar. Errado ele não tá, né? Não tá. Não tá. E eu acho que é por isso que quando chega aquela cena lá que eu falei, que ele fala, tipo, eu sou professor de poções dessa escola, acho que é por isso que ele é tão assim, porque ele já tá, tipo, cheio, sabe? Já não aguenta mais ver esse homem fazendo um monte de merda e sendo que ele podia ser o professor. Uhum. E a gente sabe que de arte das trevas ele entende bastante, né? Sim. Ah, isso. Nossa, terminar o ano letivo em Hogwarts tendo aula com Lockhart deve ser muito triste, cara. Porque quando você vai pegar as magias mais importantes pra você usar, tipo, você estudar pros Nons e Niens, cara, tem um cara desse que não vai te ensinar nada. Imagina como essa galera foi fazer a prova. Não, e na verdade o problema não é nem só ele, né? Tipo, durante a educação mágica inteira deles, praticamente, eles tiveram professores muito ruins nessa matéria. Então, assim, o Quirrell acho que era um professor ok, assim, mas... O Quirrell era ok, o Lupin era bom. Não, o Lupin era bom, só que aí, tipo assim, aí você tá aí no segundo ano o Lockhart, que é a mesma coisa que nada. Aí, Você tem a bonitinha da Umbridge. Você tem a Umbridge, que é a mesma coisa que nada. É quase um... Em vez de aprender ou ficar estagnado, você retrocede, né? E quando você chega no quarto ano também, o Moody, ele era um bom professor, assim, o Moody, entre aspas, né? Ele era um bom professor porque ele ensinou umas paradas, mas ao mesmo tempo uma coisa meio bizarra, assim. Tipo, os meninos de 14 anos, você mandando uma Avada Kedavra na cara deles, assim, sabe? E não vamos passar esse pano não pro Snape do sexto ano, em que ele tava ensinando só artes das trevas. Não, mas eu tô falando A defesa assim... tava esquecida no churrasco. Não, mas eu digo até os nomes ali, quando eles vão fazer a primeira prova formal, assim, né, importante e tal. Então, tipo, eles estão muito mal preparados. Mas já que a gente já viu a diferença, né, entre as atitudes de Harry e do Lockhart, e principalmente como eles se relacionam na frente das pessoas que os admiram, né, que a gente vai conhecer duas das pessoas que vão ser, assim, ter relações bastante distintas, né, com o Harry, principalmente nesse primeiro encontro, que são o Justin, que é o Justino Finch-Fletchley, e o Colin, né? Sim. Que a gente já conhece Justin, ele sabendo que ele ia pra Eton, que é uma escola bem conceituada da Inglaterra, né? Sim, é uma escola caríssima, né? E assim, não é uma escola qualquer, é tipo escola onde os príncipes estudam, tipo... Isso é coisa pra caraca, e foi assim...
É uma escola que tem muitos ex-alunos famosos, tipo, ex-ministros, ex-ministros, os príncipes do Reino Unido. O fofo do Ed Redmayne. Sim. Então, tipo... Porque é uma escola muito antiga, né? Tipo, ela foi fundada, tipo, em 1400 e pouco. Então, foi fundada pelo e ela foi fundada pelo Henrique VI. VI. Então, tipo, é uma escola muito tradicional. Acho que é a mais tradicional do Reino Unido, né? Eu acho que vale a pena a gente falar o preço da... As anuidades, elas beiram as 35 mil libras. Então, fica aí só... Então, calma aí, vou pegar aqui a conversão. 155 mil reais brasileiros. É muita coisa, gente. Por ano. É muita coisa. Por ano, cara. Sendo que você, tipo assim, você vai estudar ali uma média de 5 anos. Façam essas contas aí, né? E a diferença, né? Como o próprio Justino se porta perto do Harry, né? Que o Justino, ele tem todo aquele porte de gente rica, meio blasé. Sim. Ele tem uma postura bem... Tipo assim, eu pertenço muito a esse lugar, assim. Bem cool, né? Bem assim, bem cool. Tipo, ele já chega, tipo assim, você é o Harry, prazer. E tal, você é o Ron, você o carro era seu. Você é Hermione, você sabe tudo. Tipo assim, ele é muito assim, eu saco todo mundo, porque eu meio que sei, tipo, porque quando você tem grana e você vai pra esses lugares, você tem que sacar as pessoas, porque você vai se aproximar de pessoas que vão te dar retorno, né? Ele tem muito esse olhar, assim, tipo, de analisar e já ir se aproximando das pessoas, já com um certo interesse, assim mesmo, né? E em momento algum ele se bota inferior, né? Ele é um dessas pessoas. Então, assim, ele tá falando assim pro Harry, pra Rony e pra Hermione como igual. Uhum. Que ele não deixa de ser um igual, né? Mas na cabeça dele é a postura diferente, completamente diferente da do Colin. É completamente diferente do Colin, porque, tipo assim, se você pensar que os dois vêm do mundo trouxa, e os dois são nascidos trouxas, e os dois não têm nenhum conhecimento prévio de magia e do mundo mágico, é completamente diferente a postura deles. Tipo, o Justino, ele tem essa coisa meio de... Eu sei como me portar, eu já sei quem você é, eu vou me apresentar e eu vou me apresentar como um igual. E enquanto que o Colin tem essa coisa de eu vou me apresentar porque eu sou seu fã. E você Exatamente. É uma pessoa que eu admiro. Posso tirar uma foto sua pra mandar pro meu pai? Eu acho isso tão fofo, gente. Eu também acho isso muito fofo. Eu sei que, tipo, eu entendo o lado do Harry no livro inteiro, tipo, tá bom, Colin. Mas assim, eu acharia ele tão fofo, tipo, vem cá, eu te dou um abraço, vamos tirar uma selfie. Mas assim, eu super entendo, porque de fato ele é muito chatinho, assim, ele é inconveniente e tal. Mas você consegue entender um pouco da onde vem isso, assim, né? Porque não só ele tem essa coisa de ser nascido trouxa, então ele tem um deslumbramento, né? Que até a Hermione tem um pouco no início e tal, embora ela tenha uma postura um pouco diferente. É o deslumbramento que o Harry também tem, basicamente, todo o livro. Sim, apesar do Harry não ser nascido trouxa, né? Por ele ter sido criado com trouxas, ele também tem esse deslumbramento. Mas tem uma questão muito, muito massa de pensar nesse momento aí do livro, que é comparando o Justino e o Colin, como que tem uma questão de classe aí também, né? Porque J.K. fada comunista também. Sempre, né? O Justino se vê como dono do lugar, porque, tipo assim, ele é nascido trouxa, então ele teoricamente não pertenceria àquele lugar. Ele estaria de intruso, digamos assim. Mas ele ia pra Eton, sabe? Tipo, ele tem grana pra cacete. Então, ele sabe muito bem que ele vai se inserir ali de um jeito que vai ter a ver com a postura que ele vai tomar. Enquanto que o Colin, ele não sabe se portar. A gente sabe que ele não tem grana porque ele comenta que o pai dele é leiteiro e tal. E aí você vê esse deslumbramento dele como se ele percebesse que aquele ali não é o lugar dele. E como se ele não acreditasse, né? Que aquilo tá acontecendo com ele também, tal qual o Harry. Sim. Uhum. Eu também acho muito importante pontuar que nessa apresentação do Justino, né? Por ele dizer que ia pra Eton, Harry ter conhecimento que ele era nascido trouxa. E depois isso vai ser importante quando começarem os ataques, né? E o mesmo vale pro Colin, né? Do Colin falar. Porque vão ser duas vítimas, né? E aqui já se estabelece o motivo pelo qual o Harry atacaria o Justin, o Colin, né? Porque o Colin né? não, assim, mas eu digo porque o Colin enche o saco do Harry.
O destino aqui, Sim. ele só se apresenta e tal, e o motivo aqui seria basicamente que ele é nascido trouxa. Mas o Colin, além de ser nascido trouxa, ainda é inconveniente. E falando do nosso, né, blogueirinho, nosso influencer, Cody fez um questionamento bem interessante que... Será que os trouxas conseguem ver as fotos e os quadros que se mexem? Porque várias vezes a gente é confrontado com essa afirmação de que, às vezes, os trouxas fazem esforço pra achar justificativas, assim, absurdas para as coisas que eles não querem aceitar. Será que um trouxa que fosse, assim, mais cabeça fechada, olhando pra uma foto dessa, ele ia achar, não, sou eu que tô maluco? Ou se eles conseguiriam ver? O que é que vocês acham? Eu acho que eles conseguem ver, sim. Não, eu também acho que eles conseguem, mas sabe, quando você ignora, quando, Não, por eu exemplo... acho que eles veem, mas não enxergam. Quando você sabe? vê algo fora da normalidade, você costuma falar, não, eu tô dando a louca aqui, né? Não é Sim. isso não, tá tudo bem, não tô vendo coisas, segue a vida. No 6º livro, a gente sabe que o primeiro-ministro conversa com o primeiro-ministro trouxa, né? Ele conversa com o quadro. Então, assim, pode até ser que as fotos eles não vejam, não percebam que mexe e tal, mas com os quadros eles interagem. Então, então já quero esse headcanon da minha cabeça, do Colin mostrando as fotinhas se mexendo pro pai dele. Ai, também. Na mesa de jantar, todo mundo se abraçando, negócio bem família. Ele mostrando, olha, pro irmão dele, olha, irmão, eu encontrei o Harry Potter. Oh. Ai, vou chorar. Tá bom. Tá ficando muito emocional esse aqui, então vamos falar dessa fada injustiçada, que é o Neville Longbottom. Ai, reizinho, o melhor desse livro. Tadinho, gente. Ele é tão fofo. Já vamos começar na melhor parte, que ele já começa o capítulo falando sobre o berrador. Gente, olha a criação que esse menino teve. Isso é foda, porque assim, eu acho muito louco pensar... Porque o que é o meu raciocínio por trás dessa cena? Tipo assim, se você tá lá, sei lá, com seu tio, você foi pra casa do seu tio, e aí você tá lá brincando. Se seu tio é bruxo, a sua avó quer te dar uma bronca, ela pode, sei lá, paratar na casa dele, ou aparecer na lareira, qualquer coisa. Por que ela escolhe te mandar um berrador? Só pelo efeito... Só pelo drama. Apenas pelo efeito dramático. Tal qual o urubu empalhado que ela usa no chapéu. A única necessidade disso é o drama. Aí você já começa a ter uma noção de como que o Neville, ele é uma criança muito maltratada pela própria família. Nossa, tadinho. Sim, altamente. De uma forma muito diferente do Harry, né? Não maltratado de, tipo, abusado. É uma criação muito bruta, né? Extremamente rígida demais. É. O Neville, ele, de certa forma, ele é maltratado até pelo próprio narrador, né? Sim. Que se refere a ele como um menino de rosto redondo e dado a acidentes com a pior memória que Harry já vira em alguém, né? Que a gente reduz esse personagem que teve aquele crescimento enorme no primeiro livro. Ele se provou, ele teve suas dúvidas se era da Grifinória, passou por cima, enfrentou os amigos. Sim. Pra virar essa pessoa na primeira aparição dele, né, do segundo livro, uma pessoa de rosto redondo e dada a acidentes. Mas o Neville, ele vai ser, ao longo dos livros e dos filmes também, se a gente for reparar, ele vai ser esse estereótipo extremamente gordofóbico, inclusive, de tipo do gordo tapado, sabe? Tipo, ele é o gordo que esquece as coisas, ele é o gordo que faz os negócios errados. Eu acho que esse estereótipo gordofóbico, eu acho que ele é mais presente nos livros. Nos filmes, eu acho que eles deixam muito aquele estereótipo do nerd, o garotinho excluído, que não tem amigo, que fica sozinho só com as plantinhas dele. No filme, eu sinto que eles tratam o Neville muito mais assim. Não sei, porque eu acho que acho que nos filmes, assim como na vida real, o Neville e na vida real o Matthew Lewis, né? Eles passaram pelo estereótipo do tipo do glow up, né? Então, tipo assim, ele era a criança gordinha e feia, agora ele é o cara gostosão, malhado. Por que ele ficou... Por que agora ele é um sex symbol? Porque ele é gostosão malhado, entendeu? Então, eu acho que isso transfere um pouco pros filmes também, né? Nos livros, a gente não tem descrição dele mudando fisicamente. Tipo, a partir de um certo momento, se para de descrever fisicamente o Neville. Então você não sabe se ele continua gordo, se ele emagreceu, você não sabe nada disso. Mas ele a figura inicial dele é muito marcada como esse menino gordinho e burro, tapado, mas que no fundo tem um bom coração. É bonito por dentro. Ridículo. A gente até vê ele emagrecer, né? Mas é naquele contexto do 7º livro que tava todo mundo preso ali
na sala precisa e todo cagado de ferimento e tal. Então a gente sabe que é uma coisa da situação que eles estavam passando ali. Não é um negócio tipo, tô crescendo, tô ficando bonito e sabe gostoso, o famoso espichando. É um contexto bem diferente, né? Por falar no berrador, né, que ele recebeu, vocês já pararam pra refletir na loucura que deve ser coruja voando em cima da mesa do café da manhã? Eu não quero cocô no meu suco de laranja, não. Deve ser não. Não, porque assim, beleza. Imagina, pena pra tudo quanto é lado, tipo assim, beleza que coruja não é pombo, mas não tem nada de higiênico nisso, sabe? Tipo assim, aquele monte de bicho voando, batendo asa em cima da sua comida, em cima do seu suco de abóbora, sabe? E aí você vai tomar aquele negócio depois. E vamos a uma breve palestrinha biológica aqui. As corujas, como a maioria das aves, répteis, todas eu diria, eles têm cloaca, que é o órgão delas que vai ser semelhante ao ânus dos, que faz assim, dos mamíferos. Sendo que, por serem animais voadores, eles não têm bexiga. Então, eles não ficam armazenando ali, eles não escolhem a hora que eles vão no banheiro. É tudo de uma vez. Por que você então, enquanto tá voando ali, imagina em cima da mesa do seu café da manhã. Que nojo, eu vou vomitar. Não, e tipo assim... essa informação agora. Ainda que eles tenham um mínimo, assim, sabe? Tipo assim, não vou cagar aqui em cima da mesa do café da manhã. Porque, se eu não me engano, quando o Harry vai no Corujal pela primeira vez, é descrito como um lugar, tipo, todo cagado, né? Tipo, sujo. E aí, tipo assim, os bichos estão lá com o pé ali, sabe? Naquele pau ali, ó. Pau de galinheiro. Pau de galinheiro? E aí, depois, eles descem e deixam sua carta em cima da sua comida, o que já é uma coisa, tipo assim, não, sabe? Tipo, jogar minha carta em cima da minha comida. E eles pousam em cima da comida, sabe? Da mesa, Da mesa. Gente, é muito anti-higiênico. Demais. Anvisa, corre aqui, corre. Cadê o Linneu? Ô, Lineuzinho, corre aqui, Lineuzinho. Principalmente quando essas corujas trazem uma carta que explode, né? Nossa. Fica mais problemático. Vamos falar desse tópico, que eu tenho agora um testamento pra falar sobre a senhora Weasley ter mandado esse berrador. Você vai cancelar a senhora Weasley. Vou. Eu vou iniciar meu testamento, que a gente vai falar dos berradores. Primeira coisa, a gente é apresentado o berrador pela melhor pessoa possível pra falar sobre berradores, Neville. O Neville, eu acho que é o cara que mais fala das magias triviais do mundo bruxo. Igual no primeiro livro ele fala do Lembrol. Uhum. Sim. Já é mostrando que ele tá meio que... Ele faz alguma introdução de coisas meio que banais pra eles. Não, e tipo, quem mais poderia acumular tal conhecimento, sabe? Tipo, de jeitos de levar bronca e jeito de lembrar coisa que você esqueceu. Senão o Neville, sabe? Tipo, só ele mesmo. E assim, é bom já elucidar que é a primeira vez que a gente ouve falar de um berrador. Que assim, já começa que é algo absurdamente constrangedor. Imagina você, passou um dia do seu trabalho, aí vai lá, seu chefe te manda um berrador. Imagina que situação de merda. A pessoa deve ficar querendo enfiar a cabeça no chão, né? E nunca mais sair. Só que seu chefe é sua mãe, né? O que eu acho pior ainda. Sim, e porque, a Nayara tinha falado um ponto interessante. Que lembram que Dumbledore, ele fala que mandou um berrador para Petúnia? Ele manda um berrador, né? Mandando ela lembrar da última, né? Lembre-se da última Petúnia. Sim. Imagina como é que deve ter sido esse berrador. Você imagina uma trovoada assim, e a voz dele bem alta, com reverb, dentro da casa. Lembre-se da última Petúnia. Todo mundo se cagando. Eu sinto, na verdade, que o berrador, ele meio que amplifica a voz da pessoa. Então, o que eu imagino é, tipo assim, a senhora Weasley... Eu não sei como que é o processo de criar um berrador. Tipo assim, se você escreve, se você grita pro papel, não sei como é que é. É o famoso... Imagina a pessoa gritando pro papel. É o famoso áudio de WhatsApp. Eu imagino que seja uma coisa assim. Você pega um microfoninho e grava. Então, eu imagino a senhora Weasley gritando, tipo, berrando pro negócio. E por isso fica tão alto pro Ron, sabe? Porque ela já gritou e aí ele ainda vai amplificar. Enquanto que o Dumbledore, eu imagino ele, tipo assim, falando. Lembre-se da última, Petúnia. E aí, quando reverbera, só fica aquela coisa, tipo, imponente, mas não é um grito. O reverb é importante para efeitos dramáticos. É um negócio tão grave, né, que só vai aparecer mais 5 vezes na série. Aquele berrador da Ordem da Fênix nos livros não é um berrador, né, só uma carta. Mas eu não queria não receber um negócio desse, não. Deus me livre. Acho que ninguém ia querer.
Deve ser uma das coisas mais frustrantes. Era igual o fax era antigamente. Que ele chegava na tua casa, você não sabia quando, você não sabia que horas ia aparecer o fax. E aparecia lá e qualquer um que passasse ele podia ter visto o fax. Nossa, imagina exatamente isso. Eu acho berrador uma ferramenta muito perigosa, porque eu fico pensando, tipo assim, enquanto uma pessoa que trabalha com freela, eu fico imaginando, tipo, meus clientes me mandando um berrador. Assim, você atrasou em 1 hora a entrega do serviço. E assim, ele não serve só pra passar a mensagem, né, que o interlocutor quer. Ele é pra passar a mensagem e é pra expor a pessoa. Porque se fosse só passar a mensagem, mandava uma carta. Exato. Inclusive, acho que a gente pode exaltar a Lia Wyler, né? Porque a gente tem que ter o Arrelia, mas tem que ter o... sei lá. Exalta a Lia. Pelo menos uma vez né? por episódio a gente manda uma relia e uma exaltação ali. Eu acho isso lindo. Eu acho que vale. Porque a tradução de berrador ficou muito boa, né? Sim. Ela é literal e faz muito sentido. Foi bem aplicado ali. Eu gosto também da tradução do E berrador. já que a gente tá no assunto, eu posso trazer o Arrelia, que eu acho que a gente não falou nenhum Arrelia até agora. Eu falei lá no começo, mas traz. Você falou? Esse capítulo teve muitos. Ah, não, é porque esse é um Arrelia, um oferecimento de Tamires Garcia, que é uma coisa que realmente incomoda muito, que é tipo assim, todas as vezes que a pessoa fala hello, a Arrelia traduz como alô. Sendo que, tipo assim, velho, quem fala alô, pessoal, assim, pode até ser que você fale, mas não é uma coisa comum. Sabe? E, tipo, todo mundo fala o tempo inteiro, tipo, alô, fulano. Pessoalmente, na cara dele, não faz o menor sentido. E ela faz isso muito, o livro inteiro. Bate um estranhamentozão, né, na gente. Agora, quando eu era pequena, como eu não tinha, né, essa noção, eu achava que, quando eu tava lendo, eu achava que era uma coisa dos bruxos, sabe? Se falar com alô. Estando um na cara do outro. Mas a criança, né? A criança, ela procura maneiras. Não, eu achava que isso era só um jeito de falar que eu não conhecia, assim. E aí eu lembro de tentar começar a usar pessoalmente, pra falar alô com as pessoas. Nossa, eu queria tanto ter visto isso. Não dava certo. A fada variedades linguísticas. Não, tipo assim, ninguém nunca me zoou por causa disso, mas não deu certo, sabe? Sei lá, usei umas 2 vezes e depois falei, não, nada a ver. Ai, amiga, é por isso que ninguém te zoou, você usou poucas vezes. Continua tentando. Não, se eu tivesse tentado mais... Eu não falo alô, mas eu falo alô. Eu falo quase alô, né? Mas vamos continuar aqui para a mandante. Ai, meu sangue tá fervendo. A emissária, a criadora, a matriarca, que mandou o berrador pro Ronald Weasley. Eu sei que o Luiz tem um desabafo pra fazer, né? E a gente vai bater nele. Carol, me segura. Tô te segurando, amigo. Não me segura, me solta. Me solta que eu tenho muita coisa pra falar. O seu filho passou por um bocado do caceta, pegou o carro sozinho, bateu ele numa árvore pra chegar na escola. Ele fez isso pra poder chegar na escola. Sem falar que ela entrou na frente das crianças, deixou o Rony e o Harry ali pra trás sozinhos. Tipo, ela é adulta. Ela tinha que estar ali de olho pra todo mundo passar e depois ela entrar. E o nome disso é responsabilidade. E assim, ela já vem, manda um berrador que assim, vai fazer o Rony passar vergonha na frente de todo mundo. E nesse berrador, ela ao menos teve a pachorra de mostrar preocupação com o filho. Ela só quis dar esporro. Gente, que tipo de mãe é essa? Amigo. Olha, Luiz, eu vou discordar respeitosamente, tá? Mas é porque, assim, eu tenho várias questões com a senhora Weasley que serão discutidas em outros momentos, em outros capítulos. Mas aqui, eu não acho que ela tá errada. Tipo assim, acho que você pode até questionar o jeito dela lidar com a situação, mas aí isso é uma coisa que não tem a ver com esse berrador em específico. Tipo, ela é uma mãe que dá esporro o tempo inteiro. E aí isso é uma coisa que acho que você pode questionar de fato, que eu questiono inclusive. Mas eu acho que, tipo assim, nesse trecho ela não tá preocupada com o carro. Eu acho que é meio que, tipo, o que significa o carro ter desaparecido? Sabe, tipo assim, você sai... Eu concordo com o que você falou de que ela é adulta, ela devia ter entrado por último, com certeza. De fato, isso é uma coisa que pra mim nunca fez sentido. Mas ela tá lá, rolou o negócio, ela sai, aí ela fala, meu Deus, os meninos sumiram. E agora? Aí ela olha e fala, caralho, o carro sumiu. A conexão que faz ali, eu acho que é por isso que ela fala do carro, saca? Mas, cara, eu vou discordar do Luiz sem respeito, porque assim, a primeira coisa de tudo que ela falou pra eles, e os meninos viram ela repetidas vezes falando pro marido que eles não iam voar naquele carro, que não era pra isso acontecer. O pai adulto, um bruxo preparado, um bruxo formado, ela não deixou ele voar. Porque eles
poderiam pensar que deveriam voar naquele carro, sendo que nem o pai deveria fazer aquilo. Ela já sabia que os meninos estavam bem, ela recebeu uma carta da escola. Sim. E eu acho que tá no dever dela, de mãe, sim, dar um esporro no filho dela quando ele faz coisa errada. Não, sim. Porque até no episódio passado eu também, tipo, falei sobre isso dela não ter entrado por último, né? Ela ou o marido, qualquer um dos dois, deveria ter ficado pra certificar que as crianças iam passar. Mas assim, até no episódio passado, o Rony ainda tava se achando a última bolacha do pacote. Ele precisava de alguma coisa pra puxar ele no chão, pra ele ter, depois de todos aqueles esporros que ele tomou, ele ainda tava se sentindo o sabidão, o espertão por ter chegado em Hogwarts de carro. Ele precisava de alguma coisa pra puxar ele pra realidade, do que, olha, isso aqui não é isso aqui não é brincadeira não, teu pai tá passando um inquérito no trabalho, o carro sumiu, eles não têm dinheiro e perderam um carro. Eu acho que, na verdade, a questão do Perrador, e a gente falou disso antes por causa do Neville, isso mostra um pouco como que é a questão da criação pros bruxos, assim. Tipo, parece ser uma prática recorrente, assim. Então não dá pra apontar só pra ela e falar, nossa, ela deu um esporro nele, nossa, que babaca, não sei o quê. E eu acho que, tipo assim, igual a Carol falou, o capítulo anterior termina com os dois rindo do que fizeram. E pensando, tipo assim, foi ruim, mas foi bom, né? E, tipo, eles precisam de um tapa na cara, tipo, de realidade, assim. E rindo depois de já ter levado um corretivo dos professores, sabe? Isso é o pior pra mim. Não, exatamente, tipo assim, e o corretivo que eles levaram dos professores nem foi tão grave assim, tipo, eles só pegaram uma detenção, né, porque como não tinha começado o ano, então eles nem chegaram a perder ponto e tal, e tipo, isso já não foi suficiente, e é lógico que a senhora Weasley não sabia disso, mas assim, quem que vai dar o corretivo, né, se não a mãe dele, sabe, tipo, porque não tem ninguém pra fazer isso com o Harry. Inclusive, acho que faltou isso na vida dele, né? Mas, tipo, quem que vai fazer isso com o Ron? Tem que ser ela mesma. Não, assim, o problema não é ela dar esporro, ela brigar. O problema é a falta de diálogo com o próprio Ron. Que, por exemplo, ele passou por isso tudo e eu tenho um filho. E é uma pessoa que convive diariamente comigo, certo? Um filho meu vai fazer um negócio desse, eu não vou primeiro dar esporro, eu tenho que entender o porquê ele fez isso. Amigo, mas ela criou Jorge e Fred. E o Ron acabou de entrar na escola. Então, pra ele estar começando a andar nos passos dos irmãos e ela ainda não ter percebido, tipo, ela não ter sacado e ver isso como um indício de que ele tá virando uma pessoa como eles, eu acho que é, tipo, meio que a forma que ela tem como lidar com isso, sabe? Ela juntou A mais B na cabeça dela, né? Acho que não tem como ter diálogo nesse caso, assim. Ela vai o quê? Mandar uma carta pra ele? Por favor, me informe por que você fez isso. Sabe? Não tem como. Ela não tem como conversar cara a cara com ele. O mecanismo que ela tem ali, infelizmente, é esse mecanismo meio bizarro, que eu concordo que é um mecanismo meio bizarro, mas aí eu acho que não é um erro dela. Sabe? Tipo, é um erro da prática cultural da sociedade de dar esporro por meio de berradores que te constrangem publicamente. Eu acho que ela pegou muito pesado. Ela poderia ter tentado conversar com o Harry, mandando carta ou tentando se comunicar de outra forma com eles. Sei lá, ter tocado nesse assunto nas férias de verão, nas férias de Natal, de inverno, né? Não, mas aí já passou meses, aí eles já não. Esse é o tipo de coisa que você tem que falar imediatamente. E ela tinha que mostrar pra o Rony qual era a gravidade do que eles estavam passando, Sim. né? Tipo, o patriarca perdeu o emprego daquela família é uma coisa muito séria. Sim, porque eles ele empregado, ele já mal tem o que comer. Imagina ele sem emprego. Que eles têm que entender, e eu acho que é isso que ela tá tentando colocar na cabeça do Rony principalmente, mas meio que de tabela no Harry também, é que as coisas que eles fazem não tem só consequência pra eles. Então, tipo assim, eles fizeram, mas eles não machucaram, eles não foram expulsos, então tá tudo bem. Tem consequência pros outros também. Se o pai deles perde o emprego, como é que eles vão viver? E tipo, o pai dele enfrentando um inquérito. E se eles concluem que é uma coisa, que ele fez uma coisa muito errada e que ele precisa, sei lá, ser preso? Que ele realmente fez, né? É isso que eu ia falar. Ela tá tentando passar isso, assim, pra eles. Que, diante desse cenário, na verdade, eles serem expulsos de Hogwarts é muito mais ok é o mínimo do que o pai ser demitido. Eu talvez não tenha chegado num nível de compreensão e de maturidade pra entender não, mas eu acho até de que responsabilidade. Não é isso. Eu acho que não é isso, porque eu acho importante dizer que eu não concordo com o que a senhora Weasley fez.
Tipo, eu não acho que esse é um jeito certo de criar as pessoas, não acho que é assim que você tem que lidar quando o filho faz merda. Eu discordo completamente. E como eu disse, tipo assim, eu tenho várias questões com a senhora Weasley. Mas eu não acho que esse seja um problema dela. Eu acho que esse é um problema... ela tá refletindo um problema que existe na sociedade bruxa. Que é uma coisa que eu já mencionei aqui num capítulo do primeiro livro, e que é uma coisa que a gente vai ver várias vezes, que é essa coisa do punitivismo, assim, tipo, tudo que você faz te traz consequências muito graves, assim. E você precisa... E até nesse capítulo também a gente já viu com o Neville, né, mais cedo. Sim, sim. E a gente vê que essa é uma forma recorrente de lidar com essas coisas com criança. E aí, tipo assim, o Rony, eu não sei como que o Rony não virou uma criança assustada igual o Neville, assim, porque, né, sei lá, talvez porque tenha diluído um pouco das coisas ali, porque são muitos irmãos. Mas eu não concordo com o que ela fez. Mas eu não acho que isso torne ela necessariamente uma mãe questionável. A gente entende, né? Eu acho que ela tá ali, eu entendo de onde veio isso, entendeu? Tipo, eu acho que ela tá refletindo uma coisa, uma forma de lidar que ninguém ensinou pra ela fazer diferente. E ela não tem recurso material, possibilidade de fato de aprender isso de outras formas, porque ela é uma mulher que vive com, tipo, 7 filhos, sabe? Ela não tem dinheiro direito. E aí, como que ela vai reformular a forma dela de criar filho? Uhum. Ai. Mas o Carol, você sabe quem também adora uma gritaria? Quem também gosta de gritar? Ai, sei sim. Eu. Então, né, essas plantinhas maravilhosas que a gente teve contato, né, nesse capítulo, que são as mandrágoras, né? Sim. E a gente, numa pesquisa, eu achei... Calma, Carol, calma. Botei uns abafadores. Bota aí os abafadores nos ouvidos, de porque senão, peludo e amigo, rosinha. O meu vai ser peludo e rosa, porque, né, que coisa ridícula, J.K. Rowling. Não precisamos de mais um estereótipo dessas coisas. Ridículo. O meu também vai ser peludo e rosa. Ridícula. A gente vai fazer uma resistência aqui. Mas a mandrágora na mitologia, ela aparece como tendo uma origem de uma maneira bem tétrica, né? Bem suja, bem sombria. Ela viria do último suspiro de um homem que foi vítima de um enforcamento com uma corda curta. Ou seja, ele não ia morrer da quebra do pescoço, ele ia morrer... De asfixia. Do sufocamento, né? E isso, quando ocorre, o corpo libera todas as secreções possíveis e imagináveis, que você perde o controle dos seus esfínteres. E o nascimento da mandrágora viria de uma gota de sêmen desse homem enforcado que atingisse o chão. Ali ia nascer uma mandrágora, né? Nossa. Esse ato dela de gritar também vem dessa mitologia, né? Onde se acreditava que quando se colhia a mandrágora, ela ia gritar e a pessoa ia morrer. Então, os entendidos em botânica da Idade Média, eles iam ensinar como era que você fazia pra colher uma mandrágora, né? Você tinha que, segundo o tratado conhecido como Tacuinum Sanitatis, eu acho que eu tô pronunciando errado, mas vamos lá, né? O modo mais seguro de você colher uma mandrágora, você teria que amarrar uma ponta de uma corda nela e a outra ponta num cachorro faminto. E depois a pessoa tinha que tampar os ouvidos com cera e oferecer carne pro cachorro que ia correr. Logo, a mandrágora ia ser arrancada, né? Mas você tinha que estar preparado para o seu cachorro morrer. E isso tinha que ser feito em uma noite de lua cheia. Que bizarro. Que viagem, né? Mas é curioso porque, principalmente em Portugal, na região ali de Portugal na Idade Média, essas práticas de feitiçaria, elas tinha uma ligação muito forte com essa coisa do solo onde as pessoas morrem. Tipo, as pessoas morrem enforcadas em tal... Você enforca o cara em tal lugar, aí, tipo, igual no caso da mandrágora, tem o sêmen que cai lá, mas você usar a terra embaixo de onde a pessoa morreu também, tipo, pra feitiço, essas coisas assim, pra feitiços mais sombrios, assim, e tal, né? Isso é muito presente na historiografia mesmo da feitiçaria medieval. A própria mão da Glória, que a gente viu em capítulos anteriores, ela seria a mão de um homem enforcado, que seguraria a vela feita com a gordura de um homem enforcado. Uma curiosidade sobre ela é que esse termo ele pode ter derivado de main de glor, que alguns estudiosos sugerem que é uma corruptela da palavra mandrágora. Então, já é bastante ligação, né? Caralho, velho, que viagem. Do nosso folclore indígena, a gente também tem uma lenda que lembra um pouco a da mandrágora, né? Que é a lenda do surgimento da mandioca. Mas, assim, lembra só no aspecto das raízes mesmo. Ah, velho, nossa, que bizarro. Mas, assim, o folclore bizarro. europeu, em geral, é cheio de coisa bizarra, tá? Se você for parar pra
pra estudar mesmo. Quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando porque a mandrágora parece ter um poder muito forte, né? Em ser tem o nome lá, agora esqueci o nome, mas enfim, o fluido restaurador, sei lá como é que faz. Que ele parece... O extrato dela, no caso, né? Isso, tipo o extrato dela. Ele parece ser, de fato, muito poderoso, assim, né? E aí, sempre que eu tô relendo, que eu vejo alguma coisa, assim, muito foda, eu fico pensando, velho, mas não é possível que não dava pra usar isso aqui pra ajudar o Dumbledore no 6º livro. Eu lembro que quando saíram os filmes, o meu irmão, ele não leu nenhum livro, ele só viu os filmes. E aí, quando rolou o negócio lá do Dumbledore, ele me perguntou o que acontecia, só que eu expliquei, ele virou e falou assim, mas não pode colocar a maldição na mão e cortar a mão, não? E eu falei, velho, o pior, assim, eu acho que não. Mas o pior é que eu não sei nem te dizer por que não, assim. E aí eu fico pensando sempre assim, será que não existia nenhum recurso, de fato? Porque o basilisco, ele é a magia do basilisco, né, o nível de fatalidade dele, assim, é muito alto, né? Tipo, é uma criatura muito poderosa. E se a mandrágora consegue reverter os efeitos do basilisco, bizarra a maldição que o Voldemort colocou ali pra nem a mandrágora dar conta, né? Eu veria que, assim, a magia do basilisco, de fato, é muito poderosa, sendo que em todo mundo que conseguiu se usar o extrato de mandrágora, tinha recebido esse peso todo indiretamente. E a pessoa que viu diretamente morreu, então não tinha jeito, sabe? Não, sim. Então, né, já que a gente passou por essa discussão toda, caminhou pelas estufas e pelos terrenos de Hogwarts, vamos agora ao nosso momento Avada Kedavra. Que é o momento que a gente menos gostou, o momento que deixou a gente puto, é o momento que deixou a gente indignado. Começando por Larissa. O meu momento Avada vai pro Lockhart, me explicando, que pra quem não sabe é a tradução de mansplaining, herbologia pra professora Sprout, porque, gente, se tem uma coisa que eu odeio, além de homem, é homem explicando as coisas que a gente já Obrigado, sabe. Larissa. Imagina, Luiz. Não, tô brincando, a gente não odeia o homem. Assim, por Mentira, princípio. todos nós odiamos. Mas isso é uma coisa que eu fico, tipo assim, e além, o fato de ser o Lockhart, que já é uma pessoa irritante, ele ainda fazer isso com a cara mais lavada do mundo. Nossa, isso me dá muito ódio. Isso é o mansplaining 101, né? É o mansplaining básico. É um homem que não sabe porra nenhuma do que ele tá fazendo. Sim. Querendo explicar pra um especialista como lidar com o objeto de estudo dela. Ai, gente, é muito infuriante. Mansplain Starter Pack. Ele ainda diminui ela na frente dos alunos dela. Sim, ai, péssimo, cancela esse homem. E você, Luiz, qual é o seu avada? Apesar de eu ter toda essa discordância no momento da senhora Weasley, eu deixei a minha avada separada pra quando o Gilderoy deixou as crianças sozinhas com os diabretes, porque eu achei um absurdo, gente, como é que você deixa crianças de 12 anos sozinhas pra se virarem contra diabetes que vão importunar todo mundo. É bom também dar um pequeno detalhe que, apesar dos filmes terem os diabretes com asinhas, no livro elas não têm. Mas eles ainda voam, tá? Mas ainda voam. O meu também, ele é parecido com o seu, Luiz. Apesar de eu também odiar o Lockhart fazendo mansplaining com a professora, eu diria que é até um misto dos dois. Que é justamente ele sendo essa farsa que ele é, né? Ele querendo dar uma de gostoso, sendo que, na verdade, ele não faz porra nenhuma e tudo que ele faz é ruim. Sendo que, na verdade, ele é ele. É ele sucessivas vezes, tipo, querendo dar uma de bonitão, sei de tudo e falhando miseravelmente, né? Como a gente vê no livro todo. Ai, cancelado. Cancelado Gilderoy. Ele nunca nem esteve validado. Já nasceu cancelado, isso aí. Agora, né, pra dar uma melhorada nesse clima, vamos ao momento Expecto Patronum. Que é o momento que aqueceu nossos corações, é o momento que a gente amou, é o momento que fez a gente se sentir bem, ou que a gente achou sensato. E agora vamos começar pelo Luiz. O meu patrono vai pra quando o Neville ele conta do berrador da avó, porque todas essas histórias, apesar de eu ver os traumas do Neville, eu escuto ele falar e eu fico, olha como o Neville é fofinho, gente. Ele é um bebezinho, que vontade de apertar ele, que lindo. Aí então todos os momentos que tiver Neville falando de coisas assim triviais, pra mim já vale o meu patrono.
Eu tô chocada com 2 pesos e 2 medidas do Luiz. E um berrador gera um espectro patrono e o outro gera um cancelamento da senhora Weasley. Luiz machista, né? Vimos logo que a Augusta segue intocada, né? Augusta Longbottom. A gente é velho. A gente não pode... Não dá pra fazer nada com o velho. Deus do céu. E o teu, Lari? Apesar de eu sempre ter sido uma péssima aluna de botânica, meu espectro patrono vai pra aula de herbologia, porque eu acho a herbologia um tema muito interessante, assim, tipo, na parte de magia é super legal. E essa é, se eu não me engano, uma das únicas, se não for a única, uma das únicas aulas que a gente vê de herbologia, né? Tipo, que a gente vê a aula de fato. E eu acho bem legal, assim, tipo, a Sprout parece ser uma professora bem... Ela parece ser bem fofa, aquela professora que a gente fica acalentado por ela. Ela tem uma vibe parecida com a da McGonagall em alguns sentidos, tipo assim, de ser muito séria no que ela faz, mas ao mesmo tempo ela parece ter o coração mais mole, assim. Tipo. Uhum. Eu super vejo ela felizinha dando aula, super empolgada com o que ela tá falando, porque ela gosta demais do assunto. Ela é basicamente as professoras de biologia que a gente tem. E é maravilhoso ter aula com professor assim, né? Melhor coisa. Então, o meu momento Expecto Patronum é o berrador da senhora Weasley. Que eu acho que era necessário. O Rony, ele precisava de alguém que trouxesse ele de volta pra a terra, pro chão. E eu acho que esse berrador, ele, apesar de ser um método questionável, sim, ela poderia ter muito bem entrado ter usado Podflu e ter dado uma bronca nele em particular, entendeu? Mas eu acho que ele cumpriu o objetivo dele, que foi trazer um pouco de senso tanto ao Rony quanto ao Harry, né? E se tá constrangendo o Rony, a gente tá batendo palma, né? Porque... Nayara acabou de se revirar. Desculpa, Nayara. Tá chorando, posição fetal. Desculpa, Nayara. Essa opinião não reflete a opinião da Casa Elefante. Muito menos a da Nayara. Definitivamente não a da Nayara, mas só a minha. E de quem mais quiser juntar aí na galera. Opa, tudo bem? Então, né, a gente tem os novos personagens que são o Justino Finch Fletchley e o Colin Creevey, né, que são os dois nascidos trouxas, que a gente vai conhecer. Os dois que tem aquela admiração pelo Harry, né, e os dois que vão ser um pouco atingidos depois, né, quando começarem os ataques. Mas isso é coisa pros próximos episódios. Mas enquanto isso, segurem seus espelhos. Segurem seus espelhos e se preparem pro próximo capítulo, que vai ser o capítulo 7, Sangue Ruins e Vozes Invisíveis. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.